Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Você confere agora as principais notícias, então não saia daí. Em 2025, mais de 50% das internações por síndromes respiratórias no estado envolveram pessoas com mais de 60 anos, o que reforça a importância imediata da vacinação e os cuidados preventivos. Nesse ano em particular, está rodando dois vírus respiratórios, que é a influenza e o vírus respiratório sincicial. Esse vírus respiratório sincicial já é conhecido também da medicina. Talvez a conduta mais fácil, mais eficaz é a vacinação. Temos a vacinação da gripe, que já está no SUS, isso há vários anos, uma vacina segura e com comprovada eficácia. Recentemente foi lançada a vacina para o vírus respiratório sincicial, o pessoal vulgarmente chama de vacina da bronquiolite, que é indicada para pessoas acima de 60 anos que têm doenças pulmonares crônicas ou doenças cardíacas crônicas ou doenças de fígado ou do rim crônica. E são vírus que descompensam a pessoa. E outra medida importante, é a alimentação saudável, prática de exercício físico. Nessa época, ficar em ambientes ventilados, porque ambientes que são muito fechados, aí a circulação de ar fica prejudicada e, consequentemente, aumenta a sua chance de contaminar, com o vírus que o outro pode trazer para você. No início dos sintomas, às vezes a doença pode ser autolimitada, de forma que às vezes nem precisa de atendimento. Tendo dúvida, a pessoa sentindo mal-estar mais intenso, sintomas mais prolongados, ou febre persistente, deve procurar, porque a gente precisa lembrar que principalmente esses dois vírus que eu falei, que eu citei, eles são às vezes porta de entrada de infecções bacterianas, e a pneumonia é a principal delas. Então, às vezes a infecção viral ela é autolimitada, mas ela abre porta para a pneumonia, que aí precisa de um tratamento próprio, que é o de antibióticos, e aí tem um risco maior. Então, que eu venho vacinando, eu nunca tive gripe. Então, acho que vacinando eu vou continuar assim. E nunca tive uma gripe que me incomodasse, não. A não ser esse resfriado levemente, mas o resto, muito leve. Nunca fiquei internado por causa de gripe. Vamos agora falar de agronegócio. O agronegócio mineiro alcança o PIB recorde, cerca de 235 bilhões em 2024, um crescimento de mais de 20 bilhões em relação ao mesmo período no ano anterior. O setor, que representa cerca de 22% da economia estadual, reforça sua importância estratégica para Minas Gerais. Bem, nós tivemos, felizmente, um resultado do PIB positivo para o estado de Minas Gerais. Importante lembrar a todos, que o PIB é o resultado de uma combinação de riquezas geradas pelo setor agropecuário, caminhando para a industrialização e para os serviços relacionados a todo o sistema agroindustrial. Por exemplo, a comida num restaurante self-service compõe parte desse PIB, ou seja, toda a prestação de serviço na parte alimentar é resultado. Dessa forma, a gente teve um resultado positivo, tanto na parte de agroindustrialização, em que nós tivemos os produtos agropecuários com valor agregado e possibilitando a qualificação desse produto para chegar à mesa do consumidor, e por parte do produtor, nós, apesar de toda a dificuldade que nós tivemos com as condições climáticas, que foram adversas e que comprometeram em parte essa produção agropecuária, nós conseguimos, a partir de melhoria de produtividade, manter ainda um patamar próximo ao que nós tivemos no ano anterior, possibilitando que na combinação total o agro chegasse a um pouco mais de 1/5 de todo o PIB do estado.
Isso é uma riqueza expressiva que nós temos, que beneficia ao Estado, beneficia ao setor produtivo, agroindustrial e, naturalmente, ao consumidor final, quando ele tem um produto de melhor qualidade, com valor agregado e a preços compatíveis para o seu acesso. Vamos agora mudar de assunto e o tema agora é doação de órgãos. Hoje, cerca de 4,1 pessoas aguardam por doações de órgãos no estado. E também 4,4 mil aguardam pela doação de córnea. E é importante melhorar esse quadro e, para isso, o MG Transplante tem atuado em múltiplas frentes com campanha de sensibilização, capacitação de profissionais da saúde, tanto no diagnóstico da morte encefálica, quanto na abordagem humanizada às famílias dos possíveis doadores. Hoje em Minas nós melhoramos a captação já em relação ao período pré-pandemia. Na pandemia houve uma queda muito importante no número de doações, mas esse cenário já se reverteu. Nós inclusive já começamos a captar mais do que a gente captava antes da pandemia. Entretanto, isso ainda é um aumento pequeno, visto a necessidade de órgãos que a gente tem no estado, né? Hoje nós temos aproximadamente 4.100 pessoas esperando por um órgão e mais 4.400 pessoas esperando por uma córnea. Então nós precisamos de aumentar muito a captação e a doação para a gente poder conseguir salvar ou tirar o maior número de pessoas dessa fila de espera. Os principais desafios, primeiro, é o estado de Minas propriamente dito, porque ele é um estado muito grande, né, com muita diferença socioeconômica e cultural dentro do próprio estado. Eu costumo dizer que Minas Gerais é um Brasil, né, nós temos todas as regiões do Brasil dentro do estado de Minas Gerais, e tem regiões no estado que a gente ainda tem um vazio existencial muito importante. Apesar de ter uma população grande, tem lugares que a gente não consegue ainda fazer o protocolo e o diagnóstico da morte. Então a gente tem esse desafio ainda de conseguir expandir esse diagnóstico de morte para todas as regiões do estado. Uma outra coisa que a gente, um desafio grande é aumentar a notificação de possíveis doadores que estão nos hospitais, né? No MG Transplante nós não temos doador. Os doadores ficam dentro dos hospitais. Então nós precisamos que esses hospitais identifiquem esses doadores e notifiquem a central de transplante ou as OPOS que estão distribuídas dentro do estado, para a gente poder acompanhar esse protocolo e conseguir fechar esse protocolo e oferecer a oportunidade da doação para as famílias, né? Assim, um único doador, dependendo das condições de saúde e da idade, ele pode salvar ou melhorar a qualidade de vida de até 10 pessoas que estão na fila de espera esperando por um órgão. E se você pensar que a gente tem 10 vezes mais chance de precisar de um transplante do que de ser um doador, então as pessoas deveriam pensar melhor nesse assunto, porque pode ser que um dia elas precisem de um transplante, né? Então a gente precisa, uma das frentes é essa, comunicação com a população para conscientizar a população da importância da doação. Não só o do coração, mas o coração é um órgão que ele é muito crítico, né? Mas todos os órgãos, para todas as pessoas que estão na fila de espera, é importantíssima a doação, porque essas pessoas que estão na fila de espera, elas não conseguem mais ter uma vida normal como uma outra pessoa qualquer. Elas dependem de drogas ou de equipamentos para substituir aquele órgão que está doente. Então, quando elas estão nesse quadro terminal da doença, vamos dizer assim, ou elas fazem um transplante ou elas vão morrer por causa daquela doença. E elas não conseguem ter nenhum convívio social, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer mais nada, porque as condições de saúde delas não permitem. Quando elas conseguem o transplante, a vida dela transforma completamente. Ela volta a ter um órgão funcionando normalmente e volta a conseguir fazer tudo que uma pessoa normal faz. Volta a poder trabalhar, volta a poder fazer atividade de lazer, exercício, viajar, fazer tudo como outra pessoa normal. Então a gente reintegra essas pessoas na sociedade. E aí elas podem exercer todas as atividades como outra pessoa qualquer. A descoberta foi mais ou menos em dezembro, e eu consegui em maio, esse transplante. Então foi mais ou menos esse tempo aí de espera na fila, esses meses. Eu tô bem, tô ótima, tô muito grata a tudo que aconteceu. Eu até falo, sabe, que às vezes a criança veio exatamente para salvar a minha vida, né? Para me botar nesse caminho da lista, que eu sou tão grata de existir, inclusive pelo SUS, algo que é muito difícil a gente ver em outros países, né? Ser tratada tão bem, tanto pela equipe, tudo, ter o lugar de paciente, sabe? Ver como as coisas são do outro lado, digamos assim, ser muito bem tratada, não tenho nem como agradecer todo mundo que me acompanhou nesse momento. Eu senti que eu estava sonhando, com certeza. Chegou a doutora Juliana Alves, que estava me acompanhando durante a minha gestação, então ela ficou super feliz. Ela chegou quase que correndo dentro do CTI, no meu quarto, perto da minha cama, e falou assim: Carol, você não vai acreditar. O quê? Ela, seu coração chegou. Eu falei, não.
Aí todo mundo do CTI chorou, porque a gente acaba criando amizade, né? A equipe é muito unida. Então todo mundo chorou, eu chorei, meu marido estava lá, graças a Deus para essas coisas, né? Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Tava meu marido, a minha mãe, meu pai, que era o horário de visita, ela ainda conseguiu segurar até o horário de visita, que dava para ver que eu estava pulando nas paredes, para me falar que tinha chegado, sabe? Eu senti que eu estava sonhando, de verdade. Eu lembro até hoje e tem que me beliscar às vezes, sabe? Mas foi emocionante, eu chorei muito, todos nós. Então, acho extremamente importante que todo mundo, espero que pare, pense, visualize a mudança que faz na vida das pessoas, sabe? Quanto que é bom a gente poder dar o presente de uma nova vida para alguém, que eu sei que é uma coisa que ao mesmo tempo é triste, também é muito feliz, que eu sei que infelizmente para eu conseguir essa vida nova, se foi uma muito boa também, que eu espero muito que a doadora ou o doador saiba que a família, principalmente, né, saiba toda a diferença que fez na minha vida e que com isso eu vou poder salvar outras pessoas também, tá? Poder ajudar outras pessoas também. Fico emocionada, desculpa. Seguimos agora para o intervalo e na volta você confere mais notícias. Estamos de volta e olha só, a Câmara de Vereadores realizou em junho uma audiência pública para discutir as diretrizes de elaboração e execução da lei orçamentária relativa ao ano de 2026. A Câmara de Vereadores realizou no dia 26 de junho audiência pública para discutir as diretrizes de elaboração e execução da lei orçamentária relativa ao ano de 2026. O município entrega ao Legislativo o projeto de lei. Esse projeto ele passa pelas comissões e, logicamente, vem a plenário para que nós possamos discutir aqui, né, em audiência pública. Depois é dado os pareceres, né, nas comissões e a gente traz novamente a plenário para votação, aprovação e devolve ao Executivo para a sua sanção. A proposta prevê um orçamento que inclui recursos de autarquias e empresas públicas municipais. Nós estamos discutindo essa audiência pública, que é a LDO, que é a diretriz orçamentária para o orçamento do ano que vem. É de fundamental importância para a gente dar as diretrizes. As diretrizes que o governo precisa para montar um orçamento que vai ser executado a partir do ano que vem. Então a gente precisa votar a LDO agora no primeiro semestre e no segundo semestre, no final do ano, a gente vota já o orçamento, né? E nós sabemos que agora nessas diretrizes são mais de 600 milhões para a educação, mais de 1 bilhão e 100 milhões para a saúde, e isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa querida Moscow. É a oportunidade que o público tem de verificar quais são as políticas públicas que estão prioritárias para poder ser executadas no ano de 2026. Então, eu acho que é muito importante a população estar presente, os vereadores também, né? E a administração, como teve aqui a secretária de orçamento esteve aqui, para que a gente possa discutir aquilo que está previsto e aquilo que pode ser acrescentado, uma vez que as políticas públicas sempre têm que estar em primeiro lugar no orçamento. A importância dessa audiência é exatamente discutir a lei de diretrizes orçamentárias. O orçamento público é a peça fundamental que pauta a atividade administrativa. Então, de fato, discutir o orçamento é saber para onde a gente está indo, que tipo de cidade a gente está construindo e quais são as nossas prioridades. Por isso a importância da audiência. Há uma curva natural de crescimento com relação às nossas despesas, então nosso orçamento, né, hoje supera a casa dos 3 bilhões de reais, e além desse crescimento natural que acontece com relação à execução da despesa, nós também notamos que houve a necessidade de uma reforma administrativa proposta pelo prefeito Guilherme Guimarães e aprovado por essa casa, né, logo no início do exercício, justamente na finalidade de modernizar e tornar mais eficiente a nossa estrutura, de sorte a levar uma oferta de serviço público cada vez melhor à população. Bom, e seguimos agora com boas notícias e olha só, o Estado registrou em maio saldo positivo na geração de novos postos formais de trabalhos pela 5ª vez consecutiva. E o mercado de trabalho segue bem aquecido aqui em Minas Gerais, com cerca de mais de 20 mil empregos com carteira assinada criados só em maio. O Estado, então, registrou o saldo positivo pela 5ª vez. Isso é resultado de um trabalho conjunto do governo do estado com foco na qualificação profissional da nossa população e na atração de investimentos.
Essa é a combinação perfeita para gerar empregos e promover o desenvolvimento social em Minas. Mais do que números, estamos falando de pessoas com mais dignidade, autonomia e renda. Seguimos firmes, avançando nesse caminho com compromisso e responsabilidade. O crédito do BDMG atendeu 2.600 micro, pequenas e médias empresas mineiras entre janeiro e maio deste ano, com mais de R$500 bilhão em financiamento aos negócios reconhecidos neste mês de junho, quando se celebra o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. O volume de liberações cresceu 32% no comparativo com o mesmo período de 2024, assim como o número de clientes atendidos pelo BDMG, que aumentou em 25%. Desde 2019, já são 7 bilhões em financiamentos realizados pelo banco para negócios deste porte. Vale ressaltar que, desde 2019, os financiamentos realizados pelo banco às micro, pequenas e médias empresas chegaram a 751 cidades, ou seja, 90% do estado foi alcançado com financiamentos que, sem dúvida, viabilizam sonhos e apoiam empresários de todos os portes e ramos de atuação. E seguimos agora para o intervalo e na volta mais notícias. Bom, estamos de volta e agora vamos conhecer um pouco mais sobre o orfanato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu estive lá recentemente para divulgar as barraquinhas e voltei para conhecer um pouco mais sobre o orfanato e você vai ver a seguir aí na entrevista com a irmã. A TV Gazeta já esteve aqui no Lar Nossa Senhora para falar sobre as tradicionais barraquinhas que acontecem anualmente. E nós voltamos aqui para conhecer um pouco mais sobre esse lar, saber o apoio que essas crianças têm, são crianças e adolescentes até 17 anos. Eu vou conversar com a irmã que vai me falar um pouco. Irmã, a senhora que já acompanha aqui há tanto tempo, conta pra gente aqui um pouco como é que funciona o dia a dia aqui do lar. Sim, o dia a dia aqui do lar, a gente tem as atividades contraturno, né? Então, crianças que estudam à tarde vêm de manhã e as que de manhã vêm à tarde. Então, há cerca de 100 crianças, mais ou menos, a gente tem 100 crianças inscritas. E nós temos aqui atividades, né, de judô, balé, futebol, informática, inglês, né? Inglês, inclusive, o professor é voluntário. E aí a gente tem essas atividades que são uma maneira, assim, de fazer com que essas crianças desenvolvam, né, de uma maneira integral. A gente dá também formação, né, de uma maneira geral, para ajudá-las no crescimento, na questão da sociedade também, de socialização, né. Então a gente tem vários temas que é trabalhado dentro das atividades, né, que a intenção nossa não é fazer uma pessoa, um judoca, uma bailarina, né, mas isso é para trazê-las aqui para a gente poder ajudá-las nesse sentido. E assim também a gente acompanha as famílias, né, a gente dá uma atenção para elas também, a questão de encaminhamento, se for necessário, a gente recebe alimento, né, nós temos parceiros, né, que nos ajudam. Nós temos parceria também na questão da alimentação da verduras, frutas, né, a Mesa Brasil, e outros mercados, né, temos que nos ajuda muito aí, a gente dá essa assistência aqui, no sentido de ajudá-las tanto no sustento, né, mas também na questão do desenvolvimento de uma maneira geral. Na última vez que viemos aqui, além de falar das barraquinhas, nós falamos também sobre esse apoio, né? E eu dei uma passeada aqui, eu vou mostrar aí para vocês um pouco o espaço, um pouquinho só, quem quiser conhecer vai vir aqui pessoalmente, atrás da sua doação, seja um voluntário, né? E aqui é um espaço assim grande, tem espaço para futebol, como a irmã falou, espaço para atividades recreativas que eles fazem aqui. Hoje mesmo quando eu cheguei tinha umas crianças ali fazendo balé. E assim, é bom porque é um ambiente saudável, as crianças têm acesso a muito conhecimento, como você disse. E fala pra gente um pouco hoje, aqui no espaço, como é que é o ambiente aqui hoje? Tem quadro, tem um espaço de brincar, tem as salas de atividades? Sim, nós temos as salas de atividade. O futebol, como eu falei, o espaço é pequeno, mas nesse ano nós conseguimos uma parceria com o Paulo e Elizabeth, né? Que a gente leva uma vez por semana os meninos do futebol e uma vez ao mês levar as outras crianças também, do balé, do judô, da informática, que é uma maneira deles também conhecer outro espaço, fazer uma recreação, né? E a gente tá para fazer uma reforma, a gente começou, né? Mas ainda não conseguimos concluir, porque como era o lar, né? Era abrigamento e hoje não é. Então hoje a gente tem as atividades, então precisa fazer algumas adequações ainda. Então por isso que é importante também a barraquinha, né? A gente fazer a barraquinha é também aquilo que
aliás, é o principal, né? Que nos ajuda aqui no sustento dos projetos, mas também na reforma, que é muito importante. Né? Já tem mais de 73 anos, né? O lar, então está precisando de uma boa reforma. 73 anos. A irmã está aqui há quanto tempo? Olha, vai fazer 3 anos que eu estou aqui, mas eu já morei aqui há mais de 20 anos atrás, né? Eu estava aqui quando era de acolhimento, e eu era coordenadora das meninas, né? Mas depois eu fui para a missão, né? E fui para outras casas e estou retornando já. Retornei para cá, né? Há fazer 3 anos que estou aqui. Eu imagino que vocês aqui devem acompanhar várias histórias, né? De crianças, adolescentes, e depois que essas crianças crescem, formam famílias e voltam para cá, porque eu soube que tem uma pessoa aqui que fez parte da casa e voltou, hoje está aqui também com vocês, né? Sim, nós temos história muito bonita de meninas que passou por aqui e que hoje está bem, estão casadas. Outros, tem até a mãe de uma menina que está trabalhando aqui, né? Algumas até já trabalhou aqui. Então a gente tem essa história assim do crescimento, de quanto é importante o acompanhamento. Agora eu queria dar uma passeadinha, gente. Eu vou pedir a irmã para me levar só um pouquinho ali para a gente ver um pouco. Vamos, irmã? Aí você pode levar, vou dar uma voltinha aqui para ficar mais fácil. Aí mostra para a gente um pouco sobre como que é. Tô vendo que tem umas cestas aqui. Sim, aqui são as cestas, a gente prepara. Depois, agora à tarde, a gente vai chamar as famílias dessas crianças para poder entregar. Então, às vezes é bastante coisa, às vezes é menos, né? Então, depende muito daquilo que a gente consegue recolher. Entendi. A doação, né? Ótimo. O que está sendo feito aqui? Então, aqui a gente está preparando o enfeite, né? Pode vir aqui mostrar, gente. Aqui são... Na verdade, a gente está refazendo, né? Porque foi usado ano passado. E a gente está... tem essas embalagens, está refazendo novamente, né? Então, são várias coisas que a gente precisa, né? A ornamentação é algo que tem que refazer, né? Então, a gente aproveita o máximo que a gente pode, porque... Né, tudo hoje é muito caro, a gente aproveita tudo que tem também em casa. Então, assim, vocês reaproveitam e tudo é feito aqui, né? Tudo é feito aqui, com voluntários, com os profissionais mesmo, né? Nós mesmos, irmãs, então a gente faz... tem pessoas que colaboram conosco, então quem pode está nos ajudando aí. Então, esse ambiente aqui agora é um dos ambientes que está em produção, em processo aí de organização das barraquinhas, né? Isso, como nós temos as salas todas ocupadas... Essa sala, na verdade, seria ser de artesanato, só que no momento a gente não está tendo artesanato. Né? A gente está organizando um grupinho de artesanato. Ótimo. E aqui antigamente era um quarto, então ela está adaptada, né, para usar aquilo que precisar. Aqui é uma salinha de? Aqui é uma sala do judô e do balé. Também foi adaptada, né, para poder usar nos 2 espaços, né? E também balé, né? Balé, isso mesmo. A gente tira o tatame, né? Às vezes usa o tatame, às vezes tira. Mas normalmente para o balé se tira o tatame, né? Porque o tatame é para o judô. E essa parte também, ela se mantém também com a ajuda de voluntários, né? Sim. No momento nós temos profissionais através de projetos. Mas quando não tem... Começou com voluntário. Né? E quando não tem o projeto, aí é voluntário. Ótimo. Né? Porque a gente vai atrás dos projetos e aí termina um, começa outro. Então a gente tem sempre alguns profissionais trabalhando conosco, né? Essa aqui é a sala pedagógica, nós temos reforço pedagógico, né? A gente usa, faz várias atividades com eles, né? Para ajudá-los nas dificuldades, no desenvolvimento. Então há mais do que, não é ensinar uma tarefa de escola. Se eles têm a dificuldade, a gente ajuda, mas é para ajudar mesmo todas as dificuldades da criança. Agora, é importante para você que está aí acompanhando, que trabalha em sala de aula, né, como professor, como assistente de professor, e quiser se tornar voluntário e vir aqui ajudar essas crianças, né, nesse acompanhamento de ensino, que é importante e fundamental, você pode vir aqui e fazer isso. Bom, gente, eu queria mostrar muito mais aqui sobre o lar, né, irmã? Tem muita coisa mais para mostrar, nosso tempo é curto, e a gente veio aqui para reforçar para vocês que o lar, ele é mantido com a ajuda das pessoas da comunidade, né, com voluntários, com doações, e a gente veio reforçar sobre o ambiente, sobre o local e também lembrar que está acontecendo as barraquinhas, né, que são as tradicionais barraquinhas, que é o principal foco de renda hoje, que ajuda a casa, né, irmã? Sim, além dos projetos, essa é a fonte, né, que a gente aproveita para poder... além de reforçar os projetos, né, profissionais que trabalham na casa, também as reformas que estão necessárias, né? Que não é qualquer projeto que a gente pode fazer reforma, né?
Então, ótimo. Eu vou lançar aqui um desafio para você que está acompanhando, vir aqui conhecer, desenvolver um projeto, oferecer aqui um projeto aqui no local para as crianças, para desenvolver habilidades nas crianças, para levar para o mercado, né, se tornarem empresários, profissionais, conhecer um pouco sobre a área de atuação. Você que são de instituições de ensino, principalmente superior, para as crianças que estão, os adolescentes, no caso, que estão com 17 anos, vem aqui, apresenta os cursos, mostrem possibilidades, né, faça workshops aqui para que eles possam entender um pouco mais sobre o mercado e já chegar pronto lá, não é mesmo? Isso mesmo. Ótimo, irmã, muito obrigada por abrir as portas para a TV Gazeta vir aqui conhecer de perto. E é claro, gente, vocês vão ver muito mais coisas aqui e vai vir novidade aí da TV Gazeta aqui no Lar Nossa Senhora, tá? Então não perca e acompanhe aí. Bom, então assim finalizamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E se você quer ficar cada vez mais informado, não se esqueça de acessar o nosso portal, gazetanortemineira.com.br. Lá você confere todas as reportagens, a nossa programação completa e também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos de Montes Claros. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.